Olá! Cometi alguns erros no episódio anterior dos pequenos. E foram tantos que pensei em fazer um vídeo esclarecendo todos eles. Então vamos começar do início. Eu disse que essa fonte de alimentação provavelmente foi comprada com um conector normal na ponta. E você sabe, quem construiu essa coisa simplesmente cortou e colocou isso aqui. Literalmente tem um diagrama bem ali que mostra o conector especial Phoenix. Tipo, ela foi definitivamente fabricada dessa forma. E acho que simplesmente ignorei. Porque estou acostumado a ver diagramas de polaridade normais. E também estou acostumado a ver essas coisas com um plug normal neles. Quer dizer, a saber, tenho mais 5 ou 6 desses, por aí em algum lugar. E quase todos eles têm um conector de barril de 2,5 mini. O que é muito engraçado, porque eu simplesmente peguei 3 desses, que tem esses, colares de travamento nele. Então, mesmo isso é ruim exemplo. De qualquer forma, a questão é que eu simplesmente ignorei, porque não sou um homem muito inteligente. Outra coisa que não é grande coisa, mas que eu achei engraçado, é quantos comentários recebi de que, de fato, máquinas com Instar existem no Reino Unido, e você sabe? Em vários países europeus. Porque eu coloquei o vídeo original no Patreon. Então todas essas pessoas disseram, tipo, eu nunca vi uma dessas, nunca ouvi uma delas. Elas parecem horríveis. Então eu decidi adicionar esse pequeno adendo ao vídeo antes de lançá-lo. E então tive um monte de gente dizendo, não, elas não são só uma coisa nossa. Do que você está falando? Então não há vitória com essas coisas. Eu acho que 5 segundos de pesquisa, no entanto, provavelmente poderiam ter ajudado. Eu não sei. Eu poderia ter perguntado na internet. Embora eu acho que, em certo sentido, eu praticamente perguntei. Ok, mas vamos passar para coisas muito mais importantes. Lembre-se de como era toda a premissa no final do vídeo. Será que é possível executar áudio pela porta de VI? Eu nunca testei. Eu estava tão cansado no final do processo que simplesmente nunca testei. E por algum motivo, quando editei o vídeo, ele simplesmente... Não sei, me esqueci. Tipo, eu percebi. Ei, cara, você nunca testou? Mas eu simplesmente não fiz nada sobre isso. Então vamos. Vamos fazer algo sobre isso. Eu tenho um adaptador de HDMI para DVI aqui. Eu acho que é assim que você faria agora. Ele está ligando. Não estamos recebendo nenhum vídeo. Mas isso realmente aconteceu antes. Se você se lembra, não recebemos nenhum vídeo durante toda a sequência de postagem. Eu só consegui quando entrei no Windows e depois mudei de VGA para DAW direto. Então é possível que ele ainda esteja inicializando agora. A máquina está ligada. Obtendo o numlock. Devo mencionar a propósito que quando estava editando o vídeo original, tive esse pensamento. E se nunca tivéssemos uma imagem digital disso? Porque ele tem os pinos VGA no conector DVI. E daí se o monitor que eu estava usando, que era esse monitor Dell muito versátil, que faz todos os formatos sob o sol, realmente notou que o sinal VGA estava presente, e não o DVA, e apenas o captou. Mas eu dei outra olhada no cabo que eu estava usando, porque eu vi alguns que têm os 4 pinos extras aqui para o VGA. Mas este não tem. Este é apenas digital. E além disso, eu não acho que nenhum monitor no mundo realmente faria o que eu acabei de descrever. Isso seria estranho. Embora parte de mim esteja se perguntando se meu HDMI está mesmo conectado. Não. Puta merda. Eu não sou um mandês inteligente. Tudo bem, muito dinheiro. Isso está ligado? Não, não está. De novo com o não inteligente. Ainda não entendi nada. Oh não, me desculpe. Esse foi a saída de áudio on-board. Na verdade, não estamos definidos para a exibição. E você sabe o que ele diz. Intel Display Audio e o nome da TV. TV LCD. Então... E aí está. Uau, isso realmente funcionou. E acho que faz sentido. Sabe, não vejo por que não funcionaria. Se a porta DVI for capaz de operar no modo HDMI, então sim, isso não é nem um pouco chocante. Mas mesmo assim, não acredito que esqueci de fazer isso da primeira vez. E não tenho ideia do porquê. Há um diretório de teste vídeos na área de trabalho. Coloquei tudo isso junto para isso. Aquele pequeno laptop Sony Vaio com o qual eu estava mexendo. Não me lembro de colocá-los aqui, ou por que eu os teria colocado aqui. Mas este é um dos laptops de aparência menos interessante que já vi em toda a minha vida. E uma frase como essa é como você sabe que está assistindo ao início rápido. Ok, para surpresa de ninguém funciona perfeitamente. Mas vamos passar para novos negócios. Porque há um erro muito maior que preciso corrigir antes que outra pessoa estrague tudo do mesmo jeito que eu. Então, quando eu levei essa coisa para o Apartheid, eu tirei o dissipador de calor. E então eu tinha um clipe meu raspando o composto antigo da CPU.
Algumas pessoas ficaram chateadas porque eu usei uma ferramenta de metal para fazer isso, mas eu sei o que estou fazendo. E a saber, eu não danifiquei nada. Então eu não acho que tenho nada para me desculpar por isso. Mas sim, tecnicamente, se você não está 100% confiante, provavelmente não deveria fazer isso. Use uma ferramenta de plástico. Você tem menos probabilidade de causar dano se escorregar com ela. Mas o maior problema é que eu raspei todo aquele composto. Comentei sobre como ele estava. Você sabe, horrível, velho e seco. E então eu coloquei um pouco de prata ártica 5 ali. E brinquei sobre como o A5 foi conduzido. E algumas outras pessoas pensaram isso também. Mas então mais algumas pessoas me informaram que... Não, não é. E com certeza, se você for ao site deles, ele diz explicitamente que não é condutivo. Então eu não sei por que eu pensei que era. O maior problema, porém, é que mais tarde no vídeo, quando eu tiro o dissipador de calor novamente, você pode ver que o composto não tocou no dissipador de calor. Tipo, ele está apenas parado lá em seu estado original. Então, essa coisa provavelmente está funcionando sem absolutamente nenhum resfriamento agora, enquanto falamos. Porque, como algumas pessoas explicaram, o composto que estava lá originalmente era provavelmente um tipo de cera térmica. Como uma pessoa disse, que é explicitamente destinado a preencher lacunas. Eu comentei sobre o quão estranho era que o dissipador de calor não tinha nenhum mecanismo de mola, que ele era apenas mantido preso por esses suportes rígidos. Porque me parece surpreendente que as tolerâncias nisso poderiam ser, você sabe, próximas o suficiente para que isso funcionasse. Bem, eles provavelmente não estão certos. Provavelmente há, na verdade, uma lacuna de meio milímetro ali. Uma lacuna de 1 mm, algo assim. E o composto deveria preencher isso. Então, como coloquei uma fina gota de prata ártica ali, o dissipador de calor provavelmente não está tocando em nada no momento. Agora, há algumas maneiras diferentes de resolver isso. E eu, francamente, fiquei um pouco sobrecarregado tentando descobrir qual era a abordagem recomendada. Mas eu vi algumas pessoas por aí dizendo que você pode usar, tipo, uma almofada térmica de silicone para isso. Tipo, tenho certeza de que não funcionaria em, tipo, um super high-end. Você sabe, tipo, i9. Isso está produzindo, tipo, 280 watts. Mas suspeito que para o pequeno chip aqui, qualquer almofada térmica velha provavelmente serviria. Então eu acabei de pegar uma porcaria e vamos descobrir se isso é verdade. Eu tenho uma árvore de coruja cor-de-rosa. Eu tenho um pouco de caroço de boi. Sem cor nisso. Não, cor cinza. E então temos um amigo. Não separe. Isso é tudo o que sabemos. A propósito, isso é. Isso é incrivelmente pesado. Tipo, muito, muito mais pesado do que os outros dois. Então não tenho ideia do que comprei aqui, necessariamente, ou se algum desses vai realmente funcionar. Na verdade, eles são destinados, eu acho, principalmente para, você sabe, NVMe e RMS, e chips de memória e coisas assim. Mas eu não sei. Eles provavelmente serão bons para esta aplicação. Eu só tenho que descobrir o que se encaixa porque eu não sei qual é a lacuna aí realmente. Então vou começar com o absorvente mais fino que tenho aqui. E vamos apenas fazer alguns testes, ver a que temperatura a CPU chega. Provavelmente está ali, estrangulando enquanto falamos. E então colocaremos um pad lá e veremos se melhora. Claro, obviamente temos que começar obtendo uma linha de base. Então vamos ver se conseguimos descobrir quais são as temperaturas agora. Vai ser muito engraçado se descobrirmos que a coisa não está superaquecendo. Bem, parado certamente não parece que está indo tão mal. O núcleo está a 36 graus C. Agora, o que é perfeitamente razoável. E sim, pode estar em marcha lenta, mas literalmente sem resfriamento algum. Nem mesmo um dissipador de calor. Isso deve ser mais quente do que isso. Ah, sabe de uma coisa? Na verdade, há uma entrada aqui que diz apenas se a CPU está com limitação térmica. E isso diz... Não, não, não. Então eu me pergunto se eu realmente estava certo e talvez o composto está funcionando, ou se o núcleo primeiro 3 é tão bom assim em controle térmico. Eu não sei. Vamos dar uma carga e ver o que acontece. O programa de teste de estresse que eu acabei de lançar alocou toda a memória. Então, o Windows simplesmente surtou com isso. Nós vamos colocar isso ali. Agora vamos ver se maximizamos a CPU. Ah, sim. Sim, esgotamos. Ok. Com a CPU completamente maximizada, estamos atingindo o 97 circunmental. Isso não parece certo. Estou meio surpreso, na verdade, que não esteja dizendo que está estrangulando porque tenho certeza de que está muito quente. Mas podemos ver pelos clocks efetivos aqui em cima que é 2,1 GHz. Então não acho que seja limitação. De acordo com o Intel Arcade, a temperatura máxima da junção é 105 graus C, que é exatamente onde isso está parando. Tipo, poderíamos presumir que é 104,9. Ah, aí vamos nós. Estrangulamento térmico. Sim, simplesmente tinha que ser. Tinha que atingir esse limite então. Lá vamos nós. Parabéns. Você estava certo. Eu estraguei tudo. Quer dizer, o que mais há de novo? Vamos consertar essa coisa.
Sim, isso é. Isso é muito frio. Pode ter esfriado agora, mas... Deve haver algum calor residual, se isso estava recebendo alguma coisa. Antes de tirar isso, eu só quero comentar sobre outra coisa. Eu disse no vídeo que achei que esse CAD de disco rígido era meio estranho, porque tinha um furo. E várias pessoas disseram que é porque esse é o ponto em A. Como um disco giratório onde o motor estaria, mas não acho que isso seja verdade. Sim, o furo é lá embaixo, mas eu tenho alguns drives do tamanho de um laptop aqui. Este realmente não conta. Este é um Seagate TenK. É muito grosso para caber em praticamente qualquer laptop. Na verdade, é um drive SAS. Mas só para constar, você sabe, ele não tem nenhum eixo exposto. Mas eu tenho um mais realista aqui. Este é um Hitachi, e ele tem o eixo na outra extremidade da bandeja. E eu acho que é onde ele normalmente fica. Mas, além disso, isso realmente não importaria, porque o drive não fica plano contra esta parte da bandeja. Você vê como ele tem isso. Estas pequenas depressões aqui, elas agem como espaçadores. Elas afastam a unidade da placa. Então, mesmo se você tivesse uma unidade de laptop com um eixo de motor saindo lá embaixo, não há como ele entrar em contato com ele. Então, eu ainda não tenho a mínima ideia para que serve esse buraco. Foi o que ela disse. Tudo bem. Vamos ver a feiura. Ok, eu já posso dizer que não há contato entre os dois, porque ele está se movendo livremente. E quando tiramos isso? Sim, ok. Então ele conseguiu tocá-lo em algum momento, mas isso obviamente não está certo. Ele deveria ter pressionado muito mais do que isso. Mas claramente eram apenas as pontas de cada uma das bolhas que estavam em contato. Quer dizer, provavelmente é por isso que ele não superaqueceu imediatamente. Tipo, se eu não tivesse literalmente nada lá, não acho que essa coisa teria chegado a um desktop. Porque, sem nem mesmo ter um dissipador de calor, acho que os núcleos teriam atingido 105 e a máquina teria simplesmente desligado. Ele teria ido além do estrangulamento e simplesmente desligado. Basta dizer que claramente você estava certo. Eu estraguei tudo. Vamos melhorar. Então não tenho ideia de quão grossa a almofada precisa ser. Acho que não muito. Porque afinal, minha graxa fez contato, mas não muito. Então tenho vários tamanhos diferentes aqui. Eu nem olhei para estes ainda. Eu nem sei se eles são o que dizem que são. Sim, essa é uma almofada térmica. Embora pareça bem grossa. Isso parece exagero para mim. Tipo, obviamente eu teria que cortá-la para começar. Mas parece que isso provavelmente ficaria muito comprimido. Tem, tipo, uma pequena camada protetora de plástico deste lado. Ok, vamos colocar esse cara ali e ver se parece que está sendo comprimido. Praticamente o mesmo material que essa coisa tem em cima, que a conecta ao dissipador de calor externo. Mas isso é definitivamente muito grosso. Não tenho certeza se você consegue ver, mas há bastante espaço entre o espaçador e a placa-mãe. Se eu fosse parafusar isso, teria que comprimir muito esse pad. Então, vamos ver se eu tenho um mais fino. Este é o de 2 milímetros. Então acho que queremos a de 1 mm. É isso? Isso contém opções de 1 mm e 1,5 mm. E é rosa. Então vamos tentar. Certo. Então esse é o de 1 mm. Esse é o de 1,5 mm, mas não é tão mais fino. Acho que vou com a de 1 e veremos como fica. Recomendo que você não duplique nada do que estou fazendo. Não tenho ideia do que estou fazendo. Não li sobre isso, nada parecido. Estou apenas improvisando. A textura dessa coisa é tão miserável. Parece que é como manusear carne de almoço, mas pior. Certo, vamos ver como fica aí. Ok. Isso é muito melhor. Definitivamente está em contato. Há um pouquinho de espaço ali, mas não muito. E acho que poderia comprimir isso com segurança. Então vamos colocar alguns parafusos ali, ver como fica. Pelo que pude perceber, essas almofadas não são mais finas do que isso. Então, se um mini for muito grosso, minha única escolha real seria usar algum tipo de composto. Então isso tem que comprimir um pouco. Mas não parece tão ruim. Eu imagino que se você colocar força suficiente em um chip de CPU, mesmo através de uma almofada, em algum momento você ainda pode danificá-lo. Mas definitivamente tanta força não vai resolver. Tudo bem, bem. Estou me sentindo muito melhor sobre isso. Então vamos abotoar essa coisa e tentar de novo. Mais uma coisa. Eu ia dizer.
Alguém apontou que potencialmente esse conector SATA aqui, para o qual não consegui ver nenhuma função, pode ser para colocar uma unidade na parte inferior da placa. Mas isso não parece provável. Há muita coisa no caminho. Todos esses espaçadores são todos permanentes. E dado que a CPU está bem aqui, não acho que seria possível ter um design onde esse não fosse o caso. Acho que a presença dessa grande via aqui, que é onde vemos esses espaçadores pressionados, normalmente sugere que eles tinham algum formato para um SSD que teria sido apenas desse tamanho. Há também coisas chamadas módulos DISCOM, que simplesmente ficam pendurados diretamente em uma porta SATA. E então isso pode ter sido para um deles. E o espaçador é totalmente irrelevante. Mas em qualquer caso, definitivamente não ficaria na parte inferior. Tudo bem, espero que ligue novamente. Tudo bem, vamos dar uma olhada em nossas novas temperaturas. Provavelmente o mesmo em modo inativo, eu acho. Ah, na verdade, não. Isso tirou uns sólidos 10 graus das temperaturas do núcleo. Notícias absolutamente chocantes aqui para todos. Mas se você usar uma CPU com literalmente nenhum resfriamento, você sempre terá temperaturas mais altas. Eu não acho que alguém poderia ter previsto isso. Então agora vamos carregá-lo. Tudo bem, a CPU agora está sobrecarregada. E nossas temperaturas estão em 4.747, 4.748. Lá vamos nós. Sim, isso é definitivamente mais como deveria ser. Depois de alguns minutos, chegamos a 62 graus C. Mas ainda é bem razoável. Não sei se essas são as temperaturas que deveria ter. Talvez com o thermal pad certo, ele estaria funcionando muito melhor. Mas minha experiência com essas coisas errada, como costuma ser, é que na maioria dos casos, algo é 95% melhor do que nada. E depois disso, você só obtém melhorias marginais. Sabe, se você tem, tipo, um AMD EPEC com 72 núcleos que produz 500 watts de TDP e você o roda sem nenhum composto, sim, ele vai acelerar instantaneamente e provavelmente morrer não muito depois. Mas se você colocar literalmente qualquer coisa lá, tipo, como essa coisa, StarTech Heat Grease 20. Por que é chamado assim? Porque o mais importante sobre isso é que são 20 gramas. Quando o volume do seu composto é um recurso principal, você sabe que tem um material bom, eu acho. A embalagem para isso diz: melhora a condução de calor através do uso de um composto de silicone. Então isso é o mais básico possível. E quando eu peguei esse material pela primeira vez, eu espremi um pouco. E imediatamente vi, tipo, separação de óleo. Então eu estou tipo, bem, eu nunca vou usar isso em nada. Mas se você colocar isso no seu AMD EPIC 500 watts, ele provavelmente vai sobreviver. Ele pode ficar muito mais quente do que deveria, mas provavelmente vai funcionar. Agora, se você colocar um composto gamer de $60 ali, metal líquido, almofadas de mudança de fase, algo assim, sim, você vai diminuir alguns graus da temperatura com certeza. Mas provavelmente você pode obter 95% do desempenho da coisa, usando graxa térmica, 20 melhora a condução térmica, através do uso de um composto de silicone. Ah, e sabe de uma coisa? Mais uma coisa. Admito que estraguei tudo. A coisa na ponta de um cadastro não é chamada de virola. É chamada de aglet. E por mais que eu queira dizer que uma aglet é um subtipo de virola, até onde eu sei isso não é verdade. Tem, eu acho, uma etimologia distinta. Eu estou simplesmente errado sobre isso. Ok, é o mesmo conceito, mais ou menos. Achei que era uma boa analogia, mas aparentemente elas não são chamadas literalmente de virolas. Ah, e alguém também perguntou se o pino desse plug é universal para essas coisas. Eu acho que é positivo terra negativo. A resposta é não. Há muitos pequenos que usam exatamente o mesmo plug. Mas em todas as permutações possíveis, eu tenho, tipo, terra negativo positivo. Eu tenho positivo negativo terra. Às vezes é como energia positiva no terra. Então, tipo, é onde você conecta seu interruptor de controle remoto de energia. É, está em todo lugar. Todos eles usam esse plug. Às vezes 4 pinos. Às vezes 3 pinos. Mas não há como dizer qual pino será. Então você tem que verificar todas as vezes. Eu odeio isso. Pelo menos porque é um conector de parafuso. Você pode simplesmente reconfigurá-lo na hora. Quer saber? Já que estou fazendo correções, voltei aos meus comentários e encontrei algumas outras coisas que valem a pena mencionar. Uma pessoa que trabalha com essas coisas diz que as portas de S digitais dos optoacopladores são projetadas para receber tensões de até 48 na maioria dos casos. Então meu exemplo específico não foi muito bom. Ele foi projetado para proteger mais contra voltagens muito altas e outras circunstâncias incomuns. Mas eles realisticamente, provavelmente aceitariam 48. E ainda outra pessoa apontou que a outra função do optoacoplador, que pode ser ainda mais importante do que rejeitar alta tensão, que é que ele também rejeitar ruído digital, que pode ser imposto no solo, dentro da máquina.
Se esta fosse uma conexão elétrica, e você a estivesse usando em um ambiente com M pesado, ou você tivesse algo conectado a ela que fosse realmente barulhento internamente, você poderia obter ruído acoplado ao solo dentro da máquina. Mas aqui, como é uma interface óptica, isso é impossível. Você pode obter ruído no sinal em si, teoricamente, mas isso não afetará o funcionamento do resto do computador. Se entendi corretamente. E mais uma coisa. Esta é a última coisa. Dessa vez eu prometo de verdade. Toda vez que eu trouxer essa coisa em um vídeo, eu vou ter que resumir o que é para não receber milhares de comentários toda vez. Este é o iOD 10400. Eu costumo chamá-lo apenas de iOD, e ele faz parte de uma série de dispositivos desta empresa. Eu não acho que mais ninguém faça algo parecido. E eles são todos emuladores de disco USB. Se eu abrir isso aqui, só tem um SD aqui. Eu carreguei isso com imagens ISO, imagens de disquete, imagens de disco rígido VHD. E então, quando você o conecta, você pode entrar aqui e selecionar essas imagens no menu integrado aqui. E então ele aparece no Windows como esse dispositivo. Então parece ser uma unidade de Blu-ray aqui. Bem, isso é emocionante. Eu acho que a máquina simplesmente morreu por algum motivo, não recebendo nada no teclado aqui. Bem, isso é preocupante. Não tenho ideia do que aconteceu. Vamos reiniciar o computador. Seria muito engraçado se ele morresse bem no final do vídeo. Após um teste de estresse em uma temperatura bem razoável, eu acho. Estava em torno de 62 graus Celsius antes disso acontecer. Então eu não acho que ele superaqueceu ou algo assim, mas parece que não consigo tirar nenhuma vida dele. Então vamos ligar e desligar. Bem, eu acho que eu o matei. O quê? Ok, agora está funcionando de novo. Ah, sim. Parece que provavelmente ele entrou em tela azul, porque um gerenciador de volume diz que a inicialização do Crash Dump falhou. E isso aconteceu logo depois que conectei o iOD. Oh meu Deus! Você sabe o que provavelmente aconteceu? Lembra como havia aquele aviso de utilização de memória na tela dizendo que não havia mais RAM? Aposto que não tinha onde colocar o driver para essa coisa. Então, ele simplesmente travou. Vamos reconectá-lo e ver se funciona dessa vez. Sim, isso. Parece melhor. Então, de qualquer forma, eventualmente farei um vídeo sobre essas coisas, porque elas são extremamente legais. É exatamente o que eu disse que era. É literalmente apenas um emulador de unidade óptica que roda em um SSD. Então, se entrarmos aqui e acertarmos isso, bum! Acabei de colocar um disco DVD de vento, e é um pouco mais complicado trabalhar com outras coisas. Teoricamente, você pode carregar arquivos VHD, e eles devem aparecer como se fossem um disco rígido distinto. Mas tive muita dificuldade para fazer isso funcionar. Deve haver algum método onde você pode pegar uma imagem de unidade USB inicializável e convertê-la diretamente em um VHD, que é o que eu estava tentando fazer aqui. Isso não funcionou e é um processo bem complexo. Então preciso me esforçar mais para descobrir como isso funciona. Além disso, ouvi dizer que essa coisa pode emular uma unidade de disquete. Mas tentei isso. Não acho que tive sucesso com isso. Então há alguns pontos que eu escolheria sobre esse produto. Mas ele é honestamente ótimo. E eu recomendo que todos que podem pagar comprem um, porque ele essencialmente elimina o processo de gravar drives USB e depois ter que regravá-los com outra coisa. Eu literalmente comprei esse número de drives, os mais baratos que eu consegui comprar apenas para colocar ISOs do Windows e do Linux. E eu não preciso mais fazer nada dessa porcaria. Posso simplesmente colocar todos eles aqui. Então, sim, é um ótimo produto. De qualquer forma, sei que fiquei um pouco desconexo, mas estou tentando fazer esses vídeos improvisados apenas para que vocês se integrem mais ao processo. Sabe, tudo que já lancei na história do meu canal até recentemente foi algo muito polido e refinado, o melhor que eu poderia conseguir. E estou tão cansado disso. E eu sei que todo mundo gostaria de ver mais do que está acontecendo comigo, você sabe, nos bastidores. De qualquer forma, imaginei que você gostaria de receber uma atualização pelo menos uma vez, em vez de apenas, você sabe, eu escrever minhas correções na descrição abaixo do vídeo. Sinto que ninguém nunca os lê. Eu não necessariamente culpo você. A interface do YouTube não é a melhor, mas eu realmente gostaria de começar a publicar mais, sabe, correções e retratações. É meio que a coisa responsável a se fazer. Então isso foi uma necessidade funcional, mas espero que também tenha sido divertido. Eu fiz o meu melhor. Se você gostou disso, considere me apoiar no Patreon também. Como todas essas pessoas estão fazendo. Porque é assim que consigo continuar comprando esses pequenos. Embora muitas pessoas tenham me enviado pequenos, estou muito feliz com isso. Como eu suspeitava quando comecei esta série, muitas pessoas têm coisas assim espalhadas por suas casas. Meu conselho para você é que, se você tiver e quiser se livrar delas, envie-me um e-mail. Eu disse sim, a quase todas as que me ofereceram. Tenho uma caixa de plástico enorme cheia dessas coisas. Mas preciso de mais. Eu quero mais. Continue enviando.
Continuarei fazendo episódios enquanto tiver dispositivos para fazê-los. Você pode me enviar um e-mail? A propósito, muitas pessoas parecem não notar meu endereço de e-mail na página sobre meu canal. É apenas catoderaido@gmail.com. Sinta-se à vontade para me enviar uma foto do que você tiver, e eu te aviso se estiver interessado. Mas essas coisas ainda aparecem localmente, e eu as encontro no eBay. E outras coisas, e eu simplesmente tenho que comprá-las por dinheiro. Então ainda sou incrivelmente grato a todos que me apoiam no Patreon por tornar isso possível. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.